Olá, seja bem-vindo ao canal Boas Novas. Você vai assistir agora uma mensagem da Palavra de Deus ao seu coração. Não deixe de comentar, curtir e compartilhar. E se ainda não é inscrito, se inscreva-se em nosso canal. Que Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6. E nós vamos ler a partir do versículo 30 até o versículo 44. Gostaria que você me acompanhasse, até porque é um texto um pouquinho mais longo, maior do que o usual. Algumas semanas atrás, antes mesmo de ter definido algumas palavras que eu pregaria nos domingos anteriores, me veio uma impressão no meu espírito de que nesse primeiro domingo de abril, o dia de ceia, eu deveria trazer uma palavra assim bem pastoral, né? E que diz respeito não apenas à maneira como a sua fé funciona como indivíduo, mas o que cremos e entendemos que como igreja devemos praticar como comunidade. O assunto que eu quero abordar não é uma novidade, né? Acredito que há pessoas o tempo todo chegando que precisam dessa orientação, mas mesmo para aqueles que já conhecem, né? Acredito que nós podemos nos situar em cima de algumas declarações bíblicas. O livro de Hebreus diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. O crente não vive só de novidade, ele volta, né? Nós batemos naquelas mesmas teclas até que isso realmente se torne cada vez mais firme. Eu creio que foi por isso até que Paulo, escrevendo aos Filipenses, dizia: eu não me canso de vos dizer as mesmas coisas, né? Acredito que todo pai já descobriu a importância de ter essa atitude em relação aos filhos. Eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Então eu gostaria que a gente pudesse ler junto esse texto e a partir dele aplicar juntos essas verdades. O texto sagrado diz, Marcos capítulo 6, do 30 ao 44 diz: os apóstolos voltaram à presença de Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Isso porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Então foram de barco para um lugar deserto à parte. Muitos, porém, os viram sair e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou a ensinar-lhes muitas coisas. Como já era bastante tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto e já é bastante tarde. Mande essas pessoas embora, para que, indo pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles disseram: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer. Jesus lhes disse: quantos pães vocês têm? Tratem de descobrir. Eles foram se informar e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Gostaria de chamar a sua atenção para essa frase de Jesus: que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde. Eles o fizeram repartindo-se em grupos de 100 e de 50. Jesus, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para os céus, abençoou. Depois partiu os pães e os deu aos seus discípulos para que os distribuíssem. E também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram. E ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram 5.000 homens. Meu Deus, pedimos graça e favor para entender, absorver, reter e poder de fato praticar a Tua palavra como o Senhor espera de nós. Clamamos a liderança do Teu Espírito Santo, não apenas iluminando o nosso entendimento, mas ajudando-nos, ó Deus, a conectar os princípios, a soma das afirmações da Tua palavra e, como já clamamos, traduzi-las de forma prática na nossa vida cristã, não apenas no seu aspecto individual, como também coletivo, como corpo, como igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, os primeiros 3 anos do meu ministério, eles eram definidos por um ministério itinerante.
eu não tinha o compromisso de permanecer na igreja local e servia diversas igrejas, pregando em muitos lugares e cidades. E basicamente a ênfase do ministério eram reuniões de avivamento. Então, não apenas a cada domingo, mas muitas vezes a gente já começava ali quinta, sexta, sábado, domingo, fazendo as campanhas. Em outros lugares ministrávamos durante a semana. O que eu fazia era pregar, ensinar e orar com as pessoas. Quando comecei a pastorear, eu descobri que eu continuava fazendo as mesmas coisas que antes. Eu pregava, eu ensinava, eu ministrava as necessidades das pessoas e eu olhava para a diferença do ministério itinerante e o pastoral e dizia: a diferença é que no pastoral eu faço isso toda semana no mesmo lugar. Demorou para entender o que de fato significa pastoreamento. E algo que eu e você precisamos reconhecer é que Jesus olha para aquela multidão, uma multidão que o seguia, que o acompanhava, que o ouvia constantemente, para quem ele ministrava. E a Bíblia diz que ele se compadeceu deles porque eram como ovelhas que não têm pastor. Em outras palavras, ele não se reconheceu pastor daquela multidão. Ou, em outras palavras, ele reconheceu que o que ele fazia não era o apacentamento. Embora sabemos o quanto ele se preocupa com isso, a ponto de ter perguntado lá em João 21, a partir do verso 15 para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro responde: tu sabes que eu te amo. E diz: então apacenta as minhas ovelhas. Essa compaixão mostra o coração pastoral de Jesus, mas também nos revela que pastoreamento não é aquilo que ele oferecia. Esse foi o choque que eu tive quando de repente descobri que, apesar de agora me chamarem pastor, de eu estar toda semana na mesma igreja, eu continuava fazendo a mesma coisa que antes, em outros lugares, não me caracterizava como pastor. Isso me gerou um questionamento profundo. Somado a isso, nós vimos a igreja crescer rapidamente, pessoas chegando, gente se convertendo, e quanto mais nos desdobrávamos para atender as pessoas, a sensação que a gente tinha é que cada vez menos a gente conseguia dar a atenção que era necessária, embora cada vez mais havia um desgaste profundo, uma sensação de, se continuar nesse ritmo, nós não vamos dar conta. E Deus usou esse texto para me fazer enxergar não apenas a nossa realidade reproduzida aqui, mas o que eu creio ser a grande solução que Ele tem para nós. E para que a gente entenda as lições desse texto, eu acredito que a gente tem que começar pelo contexto. Se você voltar um pouco no início do mesmo capítulo 6 que lemos, mas dessa vez lá nos versículos 7, por exemplo, 7 e 8, a Bíblia diz que Jesus chamou os 12, passou a enviá-los de 2 em 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos imundos. Ordenou-lhes que não levassem nada para o caminho, exceto um bordão, nem pão, nem sacola, nem dinheiro. Verso 9 diz que fossem calçados de sandálias e não usassem 2 túnicas. E ele diz, o versículo 12, diz que então eles, saindo, pregavam ao povo que se arrependesse. Expulsavam muitos demônios. ênfase aqui no muitos, expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, ênfase aqui no numerosos, ungindo-os com óleo. E o verso 30 mostra que agora eles regressam dessa missão e vêm para um momento de prestação de conta. Eles começam a se reportar ao Senhor Jesus, relatando tudo que eles tinham feito, tudo que tinham ensinado. E o volume de trabalho é reconhecidamente intenso, não apenas porque a Bíblia diz que expulsavam muitos demônios, curavam numerosos enfermos, mas o próprio verso 31 diz que eles não tinham tempo nem para comer, porque eram muitos os que iam e vinham. Em outro momento, Jesus se dirige aos discípulos e diz: a seara é grande, os ceifeiros ou os obreiros, os trabalhadores são poucos. E ele mesmo diz: rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a seara. Então me parece que esse desenho desde os dias de Jesus não é tão diferente. Há muito trabalho, pouca gente se dispondo a fazer. E é diante desse momento específico, dessa necessidade, que ele propõe no verso 31. Venham repousar um pouco à parte num lugar deserto. Jesus basicamente estava dizendo: o ministério pode ter ferramentas sobrenaturais, mas vocês são feitos de uma estrutura natural. E vocês precisam de descanso. Se não houver descanso, como diziam os antigos, ou o parafuso ou a rosca acaba espanando. Vai dar problema. E Jesus propõe: vamos para um retiro. Vamos ter um momento de descanso.
Eu me lembro do início do ministério, ainda muito novo, cheio de pique, de gás e de muita fantasia na cabeça, quando nós estávamos num grupo de pastores e começou-se a discutir se a gente tinha que ter uma folga semanal ou mesmo férias. Eu lembro que um falou, o diabo não tira férias. Aí um mais velho falou, é por isso que está estressado do jeito que está. Né? E a gente só riu daquilo, achando que era mera piada, mas levou muito tempo para entender a sabedoria daquele conselho, a necessidade de descanso. Jesus reconhece e tira essa turma para um descanso. Mas quando ele faz isso, o versículo 32 diz que enquanto eles saíram para um lugar deserto, a parte de barco, o verso 33 diz que as pessoas reconheceram, viram aquele grupo, né, saindo de fininho e começaram a correr pela margem. Enquanto eles atravessavam o canto superior lá do mar da Galileia, o povo vai correndo, espalha notícia, um vai contando para o outro pela margem. E quando Jesus desembarca, a multidão está lá de novo. Tipo, nós ainda estamos aqui com todas as nossas necessidades. É nesse momento que Jesus tem compaixão deles. Reconheçam como ovelhas que não têm pastor. Ele não está falando apenas desse novo momento onde ele desembarca, mas era a forma como ele olhava para aquela multidão. E agora Jesus está diante de um dilema. Qual o dilema? Se ele preservar o descanso dos seus apóstolos, dos seus discípulos, ele vai ter que sacrificar a necessidade da multidão. Se ele decidir atender a necessidade da multidão, ele vai sacrificar o retiro e o tempo de descanso. Aparentemente, não havia como conciliar as duas coisas. Mas o que há muitos anos Deus me fez entender nesse texto e tem norteado nossa forma de trabalho, é que logo depois de demonstrar compaixão por serem como ovelhas que não têm pastor, a Bíblia diz que Jesus passou a lhes ensinar muitas coisas. Isso não fala apenas do que ele lhes disse, do que ele lhes comunicou naquele momento. Mas eu creio que, em especial, o que aconteceu e o relato que nós temos é o que eu chamaria de a parte principal do ensino. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. E de alguma forma, ao olhar para esse texto, eu não vejo apenas o milagre da multiplicação de pães. Eu vejo Deus oferecendo solução para algo. E o que eu e você precisamos ter em mente, né, é que o nosso coração, a nossa forma de pensar tem que se alinhar com a mente de Deus. Deus deseja que o seu reino cresça e se expanda em toda a terra. A Bíblia diz que ele deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quando nós começamos a pensar com a mente de Deus, nós não podemos simplesmente olhar para a igreja como um clube e dizer, eu já cheguei, estou dentro, estou desfrutando, não faço questão que mais ninguém entre. Porque a nossa missão é trazer aqueles que ainda não foram ganhos, né, para o Senhor Jesus. E nós precisamos desse tipo de mentalidade. Não podemos, de forma alguma, pensar diferente ou nos acomodar. Não podemos simplesmente dizer, tá bom, porque fomos alcançados, quando muita gente ainda não foi. Isso reflete, mera e simplesmente, se pensamos diferente, né, reflete mera e simplesmente o nosso egoísmo, a nossa carnalidade e a nossa imaturidade espiritual. Quando meu filho Israel tinha em torno de 5 para 6 anos, Alice é 3 anos mais nova do que ele, então eu lembro que nós estávamos numa conversa lá em casa e eles acabaram de alguma forma se envolvendo nela. Kelly e eu, depois temos os 2 filhos, começamos a cogitar a possibilidade de adotarmos mais uma criança. Enquanto estávamos naquela conversa, eu me lembro de um dia o Israel ter se manifestado. Ele até hoje não gosta muito que a gente fala disso, porque ele diz que sente vergonha. Eu digo, filho, você é uma criança, né? E você não tem que se cobrar pelo comportamento de uma criança. Mas ele em algum momento olhou para a gente e disse, mais um? Para dividir o tempo e a atenção de vocês? De jeito nenhum. Tipo assim, ele dizendo, da minha parte eu voto contra, né? Porque o voto era totalmente interesseiro, né? Eu não quero dividir vocês com ninguém. E muitas vezes nós temos, apesar de adultos cronologicamente, nós temos essa mesma imaturidade, esse mesmo ato de egoísmo infantil quando se trata do assunto da nossa fé. Quando nossa igreja ainda estava no começo e reunimos no prédio da Água Verde, eu lembro assim, logo, estou falando do início mesmo, do primeiro ano, eu lembro de uma senhora que chegou e ela falou, pastor, deixa eu te dizer uma coisa, eu vim de outra igreja para cá, porque a igreja que eu estava era muito grande, eu não gosto desse negócio não. Eu vim para cá porque vocês são pequenos. Eu falei, mas nós não vamos permanecer pequenos. Ela, Deus o livre, pastor. Deus livre a gente desse negócio. E eu olhava para aquilo, eu sou meio gaiato, brincalhão, mas eu comecei a achar o tom da conversa, falei, isso não é brincadeira.
Ela falou, pastor, esse negócio de igreja grande não dá não. Nós temos que ser assim, ó, tipo uma família, nada muito exagerado. Ela falou, na real, se dependesse de mim, a gente podia assim, cada um que se converte, nós já damos um tiro na cabeça, mandamos para o céu, vai logo para a glória, mas não fica enchendo aqui para, sabe, incomodar. Eu estou olhando e pensando, a brincadeira já está sem graça demais. Mas para meu susto, eu percebi que ela não estava brincando. Ela mesmo para e diz assim, mas o problema é quem ia ficar matando, né? Porque esse não ia entrar depois. Eu estou pensando, isso não está acontecendo, não está acontecendo na minha frente, não está acontecendo comigo. Bom, para resumir a história, sem querer tocar terror em nenhum de vocês, né? Ela foi a primeira ovelha da igreja que eu enterrei. Foi a primeira que foi embora. Então pense bem, antes de decidir atrapalhar os planos de Deus para a expansão do reino aqui na terra. Nós precisamos, não que eu esteja tocando terror, e nem que eu matei. Isso foi entre ela e o Criador. Mas a situação de fato aconteceu, a gente está tentando rir em cima disso, mas algo que eu e você precisamos entender é que nós precisamos de uma mentalidade de crescimento, ela é bíblica. Mas para que o crescimento seja possível e não só aconteça, mas aconteça de forma sadia, nós precisamos entender os trilhos, os princípios e os mecanismos do reino de Deus. O tema da minha mensagem hoje é assentando-se em grupos. Quando Jesus, antes da multiplicação de pães, decide sentar toda essa multidão, ele está fazer com que eles se assentem em grupos, ele está nos ensinando uma verdade importante. Uma verdade que é apresentada em outros lugares da Bíblia. Se você quiser ler com calma depois, Êxodo capítulo 18, a Bíblia diz que quando Moisés sai do Egito com a nação de Israel rumo à terra prometida, só dos homens de 20 anos de idade para cima, alistados no exército, eram mais de 600 mil homens. Acredita-se que, se você pensar em termos de família, nós teríamos no mínimo 3 milhões de pessoas. Ou seja, nós estamos falando de pelo menos uma Curitiba e meia. Agora, era gente demais. E o capítulo 18 diz que Jetro, sogro de Moisés, quando vem visitá-lo, percebe que desde a manhã até a tarde, ou seja, o dia inteiro, de sol a sol, Moisés ficava atendendo o povo. Ele dizia, o que é que você está fazendo? Não, é que eles têm as suas causas. Eles vêm para mim, para eu aconselhá-los, orientá-los, para eu julgar as situações. E o Jetro simplesmente olha para ele e diz, você vai se matar e matar o povo se você continuar fazendo isso. Ele simplesmente diz, olha, consulta a Deus e vê se ele dá o aval. Mas ele diz basicamente o seguinte, representa o povo diante de Deus. Ele está dizendo, você como líder é quem tem a maior responsabilidade de orar em favor desse povo e representar o povo perante Deus. Depois disso, seu segundo e principal papel, ensina-lhes os estatutos e as leis, o caminho onde eles devem andar. Se você tem um ensino coletivo, eles podem fazer um filtro de aplicação pessoal diante daquilo que vai surgindo. Então, os que vão te procurar são apenas aqueles que têm dúvidas em relação a algumas coisas. E não que cada um vai ser ensinado no mano a mano, pessoalmente, por um único líder. Em outras palavras, já está dizendo que isso nunca vai funcionar. E basicamente nós temos um princípio de gestão e de administração envolvido aqui. Mas ele diz, para que o povo possa ter acompanhamento, ainda assim, eu oriento você a fazer da seguinte forma. Jetro diz para ele, estabelece chefes de 10. Cada 10 pessoas, um grupo de 10, terá um líder. Ele diz, levante líderes de 50. Isso significa o quê? Ele está falando de uma cadeia de comando, de uma hierarquia, de uma rede de supervisão. Cada 5 líderes de 10 com seus grupos serão acompanhados por um líder de 50. Ele diz, coloque líderes de 100, líderes de 1000, né? E aquilo, obviamente, tem o aval de Deus, porque Moisés implementou isso. E ele diz para Moisés, apenas a causa difícil vai chegar a você. Então, vai existir um filtro. Aquilo que você já ensinou e as pessoas sabem como agir, elas não procuram atendimento. Quando procurarem, ele procura para o seu líder de 10. Se ele tiver dificuldade, ele pede ajuda para o de 50, que pede para o de cima, que pede para o de cima. Se for muito complicado, chega em você. E basicamente, quando nós decidimos trabalhar em células, não é apenas porque vemos na Bíblia o princípio de igrejas nas casas, mas estamos somando e aplicando diversos princípios. Então, por exemplo, eu me lembro alguns anos atrás de uma situação em que um casal de uma célula foi buscar ajuda com os líderes ali, né? O líder e o líder em treinamento. E eles não sabiam lidar com aquilo.
E eles pediram ajuda para o supervisor. O supervisor falou, olha, não sei o que responder e como aconselhar diante disso, mas vou pedir ajuda para o nosso supervisor, que pediu ajuda para o pastor daquela rede, que chegou para mim e disse, eu preciso que você também me ajude a ajudá-los. Resumindo, nós botamos 7 casais dentro de uma sala. Falei, vou responder eles e todo mundo, que qualquer outra próxima situação que surgir. E trabalhamos toda aquela questão juntos. Por que eu estou falando isso? A única forma de pensarmos um desenho de igreja onde as pessoas conseguem ser atendidas e ao mesmo tempo a gente não leve os obreiros ao limite da exaustão é entender essa inteligência de gestão bíblica. Quando a Bíblia diz que Jesus não apenas os fez sentar em grupos, mas os fez sentar em grupos sobre a relva verde, isso para mim fala muito. O Salmo 23, que é uma das grandes referências de pastoreamento, para a gente olhar Deus como o modelo do pastoreamento que exercemos, diz o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conduz-me aos pastos verdejantes. Relva verde aqui está associado a essa ideia de cuidado e da alimentação. Aliás, a discussão por trás da multiplicação de pães acontece porque Jesus é abordado pelos discípulos e diz, está ficando tarde, daqui a pouco vai escurecer, essa turma precisa de tempo, porque não tem comida para todo mundo num lugar só. Alguns têm que ir pelas vilas, pelas aldeias, alguns vão ter que andar mais, atrás de ter onde comprar. E Jesus vira para eles e diz, dai-lhes voz de comer. Em outras palavras, ele está dizendo, assumam a responsabilidade. A multidão não tem que ser dispersada, eles não têm que garantir alimentação por conta própria, vocês precisam assumir a responsabilidade. É possível alimentar a multidão. E obviamente nós temos Jesus operando o milagre, mas se não houvesse essa gestão, o milagre ainda assim se transformaria numa confusão. Eu imagino Jesus multiplicando pães. A Bíblia diz que eram 5.000 homens, outro evangelho diz, fora mulheres e crianças. Então, nós não sabemos exponencialmente o tamanho da conta, mas eu imagino aquela multidão rodeando Jesus para pegar comida. As primeiras camadas, os primeiros círculos que estão conseguindo chegar perto, eles iam pegar e comer pão, como diziam os antigos, até o umbigo virar para fora. Iam se fartar, mas os de longe não iam comer da mesma forma. Só que, assentando-se em grupo, a Bíblia diz, todos comeram e todos se fartaram. Todo mundo comeu tudo que precisava comer. Quando você pensa num modelo de pastoreamento, onde as pessoas tentam chegar numa única pessoa e tudo é centralizado, nós temos a mesma dificuldade. Quem consegue furar o bloqueio, quem consegue por alguma forma se aproximar, recebe mais, os que estão distantes não. E nós precisamos entender um princípio bíblico. Isso que Jetro orientou Moisés, nós vemos a réplica disso no Novo Testamento, em Atos, no capítulo 6. A Bíblia diz, já no versículo 1 de Atos capítulo 6, que por se multiplicar o número dos discípulos, ou seja, era justamente pelo crescimento da igreja. E onde existe crescimento, gente, nós vamos ter problema, ou desafios e necessidades de ajustes. Quando a família cresce, nós precisamos de ajuste, muda tudo. A chegada de cada novo filho, de cada nova criança, muda, exige adequações. Mas essas adequações são importantes, elas permitem que a gente siga como família, não só crescendo, mas sem que necessariamente a gente precise viver nenhum grande problema. Quando a família começa a aumentar, e nas sábias palavras do meu filho, chega mais alguém para dividir o tempo e a atenção, isso pode gerar desconforto. E o verso 1 de Atos 6 diz que por se multiplicar o número dos discípulos, algumas viúvas começaram a ser esquecidas na distribuição diária. Era a distribuição de alimento. Era muita gente. Os apóstolos não estão dando conta de atender todo mundo. Tem gente ficando para trás. E a Bíblia não diz que só as viúvas dos helenistas é que foram esquecidas, mas a murmuração nasce ali naquele grupo. Por quê? No meio dos hebreus, dos israelitas, se orgulhavam muito de ser linhagem de Abraão, Isso era sempre claramente comunicado. A expressão helenista fala dos de cultura grega. Imagina a turma dizendo, se fôssemos tão hebreus quanto eles, não estávamos sendo esquecidos. E basta aquele veneno da murmuração começar, para que haja divisão na igreja. Os apóstolos percebendo o que está acontecendo. Não apenas que as pessoas estão descontentes, mas percebendo que eles não estão conseguindo fazer o que deveria. A Bíblia diz que eles reúnem a multidão
Versículo 2 diz: então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é correto que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Por isso, irmãos, escolhem entre vocês 7 homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria, para os encarregarmos desse serviço. Quanto a nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Qual foi as 2 principais funções que Jetro atribuiu a Moisés? Representa o povo diante de Deus, oração. Ensina-lhes os estatutos nos quais devem andar. Os apóstolos dizem: nós vamos perseverar no ministério da palavra e na oração. Quem está entendendo, diga amém. Outro dia eu vi uma pessoa, foi logo no início da igreja, ela me viu rabiscando algo no final de uma canção que era uma das últimas canções. E depois eu subi, preguei, né? E no final ele falou: pastor, desculpa fazer a pergunta. Eu vi o senhor puxar uma folha de papel, anotar um monte de coisa. Não vai me dizer que o senhor preparou o sermão na última música. Eu falei: olha, eu tinha vindo com uma mensagem pronta e o Espírito Santo me disse que eu estava correto em dar atenção àquele assunto que a igreja precisa, mas que hoje não era o dia. Então naquela hora ele me deu uma direção e eu simplesmente fiz a resenha. Ele falou: pastor, o senhor preparou um sermão em menos de 2 minutos. Eu falei: não, criatura, em menos de 2 minutos eu preparei o esboço. Esse sermão levou uma vida inteira. É muito tempo com Deus, é uma vida de oração, uma vida estudando a palavra, uma vida de experiência. A organização disso na forma de notas, 2 minutos. Falei: mais respeito com as minhas mensagens. Porque se fosse assim tão simples, né? Se toda hora nós vamos falar algo, a gente só precisa de 2 minutos, qual a necessidade de você se dedicar à palavra para ter o que comunicar? Então, naquele momento eu falei: olha, só quero que você entenda, né, que a coisa não é tão simples e nem tão rápida. Nós temos uma responsabilidade, antes de mais nada, de buscar em Cristo. Ele é o único que pode de fato multiplicar e dar alimento de verdade, né? Nós temos essa responsabilidade de buscar nele e entregar. Mas o povo precisa mais do que apenas ter alguém que ore por eles, o que Jesus fazia. Precisa ter mais do que alguém que reparta a palavra, porque isso Jesus também fazia. E ainda assim, olha para eles e diz: são como ovelhas que não têm pastor. Pastoreamento é necessário, mas muitas vezes, talvez aqueles de vocês se converteram há menos tempo, pegaram uma época da igreja onde a mentalidade já é diferente. Mas deixa eu dizer, o modelo de igreja que a minha geração pegou crescendo desde criança era muito diferente. Eu lembro quando garoto, igrejas de 200 pessoas eram consideradas igrejas grandes. Igreja de 400, 500, para nós assim era muito grande. Mas se a igreja tivesse 1000, já era mega church. Não vivíamos essa realidade. Isso criou toda uma tradição, um modelo. Principalmente nas estruturas denominacionais, quando terminava o culto, o pastor ia para a porta, pegar na mão de todo mundo. Ele conhecia todo mundo, nome por nome, né? Hoje a gente nem conseguiria isso, porque são 6 portas só para sair daqui, né? Mas eu fico imaginando a dinâmica, o tempo que a gente precisaria no intervalo entre esse terceiro culto, por exemplo, e o próximo, o quarto, o tempo que precisaria para pegar na mão de um por um e cumprimentar todo mundo. Teve um dia que eu estava num voo, eu fui acomodado num dos assentos da frente e alguém que estava acompanhando no dos fundos. E eu fiquei ali esperando a pessoa que estava do fundo sair, para a gente sair junto. Gente, eu fiquei com dó daquela comissária. Tem um bom dia, senhor. Tem um bom dia, senhor. Tem um bom dia, senhor. Tem um bom dia. Quando eu parei de contar o tem um bom dia de número de 89, eu falei: deixa, eu não vou acompanhar isso, né? E eu fico tentando imaginar que desenho seria hoje. Mas me lembro de uma época que o pastor que não fizesse isso, não conhecesse todo mundo pelo nome, não pegasse na mão de todo mundo, ele não era pastor. Isso nos coloca onde? Quando minha esposa Kelly fez o curso dela na faculdade de pedagogia, eu brinco que eu fiz pelo menos metade do curso junto, porque ela me contava as aulas, trabalho, tinha coisa que me fazia ler junto, livro, né? Eu lembro de um artigo que eu vi ela assim, rindo daquilo. Eu falei: o que foi? Ela falou: muito boa essa crítica. Era uma crônica, um artigo, né? E resumindo a história, era mais ou menos assim: uma pessoa tinha sido congelada séculos antes e descongelada na modernidade. Quando ela voltou à vida, o choque foi gigantesco, né? Eletricidade, carros, avião, nem se fala. A pessoa estava apavorada com aquele novo mundo moderno, diferente de tudo aquilo que ela conheceu. E a crítica terminava com essa pessoa encontrando, né, um lugar de tranquilidade nas escolas, porque diz que tudo estava exatamente igual séculos atrás. Era para criticar a falta de avanço no sistema educacional. Eu também ri daquilo e pensei na época:
não seria diferente em algumas igrejas, né? Porque muitas vezes nós queremos ficar com aquela mentalidade da época que existia nas cidades pequenas do interior, o médico de família. Ele conhecia todo mundo, né? Esse não é mais a nossa realidade, principalmente a realidade dos grandes centros. Nós não podemos imaginar o desenho de uma igreja que cresça como Deus quer que cresça, com um modelo de assentamento que ou sufoca esse crescimento ou expanda a liderança. E a Bíblia tem solução para as duas coisas. Qual a solução? Delegue-se o ministério, terceirize-se o ministério. Então eles começam a entender, isso aqui é importante, mas pode ser feito por outro. Essa outra área é importante, mas pessoas podem ser levantadas, um exército será mobilizado. A visão que nós precisamos ter como igreja é que na igreja não existe um pequeno grupo de líderes que serve e o resto da multidão que é servida. Essa não é a visão bíblica. Paulo em 1 Coríntios 12 diz que coletivamente nós somos o corpo, mas individualmente nós somos os membros. E como membros, cada um de nós tem uma função e um papel na edificação de outros. Todo mundo tem responsabilidade de cooperar com alguma coisa para o resto do corpo. A menos que você acredite que é um apêndice no corpo de Cristo, que se for tirado não faz falta, uma verruga que nem de enfeite dá para dizer que serve. Mas talvez você diga, pastor, eu não sou olho, mas sou boca. Eu não sou mão, mas sou pé. Cada um de nós tem uma função. E nós precisamos entender qual é a missão dos ministros que Deus levanta para guiar o rebanho. Eles não são, na definição do bom paranaense, gente que faz. Eles são gente que faz os outros fazerem. Efésios capítulo 4, verso 11, diz que Jesus subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Outra possibilidade de tradução seria, ele deu homens como dons, como dádivas à igreja. A Bíblia diz, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. E o propósito dos 5 dons ministeriais, qual é? A Bíblia diz, para a capacitação dos santos, do povo. Para que eles têm que ser capacitados? Para a obra do ministério. Logo, quem faz a obra do ministério? Todo mundo. O propósito não é que os líderes façam tudo, mas que eles organizem todos aqueles que vão se mobilizar em prol de todo mundo. Quem está entendendo, diga amém. E se nós não tivermos a visão e o entendimento correto, nós não vamos conseguir crescer, ou crescendo não vamos conseguir ter cuidado. Um dia desse, uma pessoa me abordou no final do culto e falou, pastor, eu preciso de 20 minutos seu para um aconselhamento. Eu falei, não vai rolar. A pessoa me olhou, como é que é? Eu falei, sem chance, eu estou no intervalo de culto, eu não tenho 20 minutos para você. Aqui é só um sorriso, é um abraço, uma foto, ou escrever no livro que essa turma que está na fila esperando. Mas posso marcar um horário com você durante a semana? Eu falei, também não. Eu falei, por que não? Eu falei, porque eu também não atendo durante a semana. Hoje eu pastorei os pastores de todas as nossas alcances e todos eles nos ajudam num modelo de pastoreamento. E nós precisamos entender que isso não se trata de ter um posicionamento de dizer queremos ser inacessíveis. Nós queremos ser acessíveis para muito mais gente do que o que já temos. E a única maneira de vivermos isso é voltando ao desenho bíblico. Quem está entendendo aí, diga amém. Então, ao olhar para essas verdades, nós precisamos entender a importância das células, que é o termo que nós usamos para nos referir a esses grupos, ou o que era no Novo Testamento chamado de igreja nas casas. Outro dia alguém falou para mim, não tem o termo célula na Bíblia. Falei, apesar disso, não deixe de ter uma célula no seu corpo. Falei, o que nós temos na Bíblia é uma comparação e uma alegoria em 1 Coríntios 12, de que as divisões do corpo falam a respeito de nós e do nosso papel. Eu falei, provavelmente se Paulo tivesse o conhecimento biológico que nós temos hoje da célula, entendesse o crescimento via multiplicação, pode ser que ele tivesse usado a figura que nós decidimos usar. Mas apesar do termo célula que nós aplicamos não está lá, o princípio da igreja nas casas, dos pequenos grupos, de ter chefe de 10, de 50, todos eles estão lá. E nós queremos praticá-los. E é importante que você entenda por quê. Eu sei que não dá para toda hora dar satisfação de tudo o tempo todo, mas de vez em quando a gente precisa de um alinhamento. Um dia alguém chegou para mim e falou, pastor, eu já vim no culto de domingo, para que eu tenho que ir em outra reunião na casa durante a semana? Eu falei, são reuniões diferentes. Ele falou, tirando o lugar, qual a diferença? Eu falei, meu amigo, na reunião de domingo, na celebração de domingo, você vem para receber, você não vem para dar. Na reunião de célula, a gente espera que você vá muito mais para dar do que para receber. E ele me olhou, como assim? Eu falei, está aqui, ó, 1 Coríntios 14, 26. Quando vos reunis, cada um de vós tem, ele diz, um tem salmo,
está falando de cantar. Ou tem doutrina, está falando de instrução. Ou tem revelação, ou tem língua, tem interpretação. Agora ele começa a falar dos dons. O ambiente onde podemos usar aquilo que Deus nos deu para edificação de outros são as reuniões menores. Seria impossível numa reunião como essa, com essa quantidade de gente, permitir que todo mundo participasse. Que cada um fizesse uma oração, que desse uma palavra de instrução, que cantasse. Mesmo que a gente selecionasse quem tem aptidão. Porque, por exemplo, se eu cantar, você vai embora na hora. Aliás, outro dia alguém falou, pastor, se o senhor cantar é batalha espiritual. Até os demônios devem correr de tão ruim que é. Mas mesmo que você selecione os que têm aptidão, o dom, o talento, a prática, ainda assim é muita gente. Para que cada um seja colocado para ter uma participação. Né? Se você pegar cada área de dom, de gente que pode... Como que nós poderíamos viver a realidade de uma grande igreja? Seria impossível. Agora, por outro lado, Deus também não quer que a gente tenha uma multidão de pessoas que só recebam e não dão. Gente que só recebe, não reparte o que recebe, se torna que nem um mar morto. Ele é estéril porque só recebe água e não tem, né, vazão nenhuma. Então, quando a água evapora e os sais ficam, aquele estado de esterilidade permanece. Deus quer que todos nós possamos tanto receber como dar. Quem está entendendo? O propósito da reunião é outro. Lá, a mentalidade das igrejas, das famílias menores de hoje em dia, nos roubou um outro pensamento. Antigamente, as famílias de muitos filhos, os filhos mais velhos, tinham que ajudar os pais a cuidar dos filhos mais novos. Hoje, no modelo de famílias pequenas, a gente já não pensa assim. Mas quando pensamos na igreja e no crescimento da igreja, nós precisamos entender que os irmãos devem ajudar o pastor principal. Né? A Bíblia chama Jesus de supremo pastor. Significa que em qualquer medida de pastoreamento, mesmo que alguém não tenha o chamado para ser um dos pastores da igreja, no sentido de governo, ele pode ajudar numa certa medida de cuidado, liderando uma célula, ou dentro da célula, ajudando a cuidar e discipular de alguém. Né? E quando fazemos isso, nós estamos cooperando com o nosso supremo pastor. Se tivermos a visão e o entendimento correto, o coração muda. Eu lembro de um dia que um irmão falou para mim, pastor, eu falar para o senhor, eu não gosto lá da minha célula não. Falei, por que não? Falei, me parecia que você tinha um bom relacionamento com as pessoas. Mas meu líder é muito fraquinho. Conhecimento bíblico, pequenininho. Eu olhei para ele e falei, é por isso que nós precisamos de você lá. Ele, como assim? Eu falei, justamente por causa, honestamente, quando alguém já se compara com outro para falar que tem mais, eu já acho que tem algo muito errado. Mas eu olhei para ele e falei, justamente por causa de todo esse conhecimento e essa bagagem que você carrega, é que você pode contribuir na célula. Eu falei, agora se você acha que vem na reunião de domingo para aprender, e que vai lá para aprender, e que todo lugar você só vai aprender, não vai ensinar ninguém, eu quero te perguntar, por que exatamente você está aprendendo? Para que serve todo esse conhecimento se você não quer repartir? Eu falei, agora se o seu líder não teve a oportunidade de aprender como você aprendeu, e pode ter alguém com você na célula ajudando, você não consegue ver nisso utilidade? Eu prefiro muito mais você debaixo da liderança de alguém que precisa do que você tem do que de alguém que não precisa. Ele, pois é, acho que eu vou dar mais uma chance. Eu quero encorajar você a acreditar que nós estamos nos movendo dentro de um princípio onde todo mundo pode se alimentar. Por que Jesus não se reconheceu pastor da multidão? Porque ele é pastor de 12, gente. Sabe, é diferente apenas pregar publicamente para toda aquela multidão e o que ele dava para os 12. Quando eles discutiam entre si, já corrigia e chamava atenção. Como é que nós criamos os filhos? Algum de vocês tinha um manual? Segunda-feira dessa próxima semana, vamos ensiná-los a respeito de integridade, né, e honestidade. Não, na hora que pegou o troco a mais, a gente diz, volta a devolver. Isso não é seu. Não é assim que funciona. Em todas as circunstâncias que vão surgindo, a gente vai aproveitando. Os filhos brigaram, é a hora que a gente ensina sobre a forma de lidar com aquilo. Então, o convívio é que determina uma medida mais eficaz de discipulado e de pastoreamento. Quando a Bíblia diz que Jesus chamou os 12, a Bíblia diz, ele os chamou para que eles estivessem com ele. É esse relacionamento que gera algo mais. Precisamos do que temos aqui nos cultos e celebrações de domingo? É claro. Agora, é isso que define o pastoreamento? Não. Nem de vocês que congregam aqui. O que dizer das pessoas? Pensa num negócio, gente, que assim, me põe à prova, me testa.
É quando nos lugares que eu estou pregando por aí, viajando, ou mesmo quando me abordam em aeroportos, em tantos lugares, as pessoas dizem, o Senhor é o meu pastor virtual. É a mesma coisa que apertar um botão que liga um vulcão dentro de mim. Eu falo, segura, segura, segura. Né? Porque minha vontade é olhar e dizer, não existe pastor virtual. Eu sei que a pandemia permitiu uma inclusão digital, inclusive nessa mentalidade de cultos. Transmitimos reuniões, porque muitos das nossas ovelhas no início, quando estavam viajando, diziam, não queremos perder culto, não queremos estar desconectados. Né? Temos familiares que ainda não vão à igreja, temos pessoas em tais lugares, começamos a abrir isso e dizer, vamos alcançar. E às vezes nós temos mais gente assistindo a reunião online do que o que temos aqui no presencial, sem contar o alcance, né, que a própria gravação gera depois. Mas chamar isso de pastoreamento, eu não posso concordar. Porque se Jesus, que dava a mesma coisa, o mesmo ensino, podia até tocar as pessoas ministrando, não se reconhecia pastor pelo que estava fazendo, eu vou dizer que eu sou um pastor virtual de alguém. É lógico que as pessoas podem dizer, você me ajuda, você me ensina, mas isso não é, nunca foi e nunca será pastoreamento. Então é importante que isso seja entendido. Né? De vez em quando alguém diz, mas pastor, não rola uma conversa com você? Eu falei, hoje eu cuido e apacento efetivamente, eu e minha esposa, um casal dessa igreja. Desde dezembro de 2018, que é o Marciano e a Adriana, que assumiram a liderança da igreja, que nos ajudam a cuidar dos demais pastores, que ajudam a cuidar dos demais coordenadores, supervisores, líderes de célula, e que procuramos todos juntos estender cuidado. Porque se pensarmos que o pastoreamento envolve relacionamento, não dá para pensar de forma diferente. Agora, Jesus, quando estava multiplicando pães, ele não foi direto para a multidão. Ele está dando aos seus discípulos, aqueles que ele apacenta. Eles, por sua vez, estão levando aos grupos. E porque tinha a organização dos grupos, a Bíblia diz, todos comeram e todos se fartaram. E não apenas isso. A Bíblia diz que eles voltam com 12 cestos cheios. A gente descobriu que nesse sistema, aquela pessoa que está sendo alimentada e pode ajudar a alimentar, ela nunca fica desprovida. Uma das coisas que me impressionaram logo no início do meu ministério viajando, era ver muitos pastores esgotados, porque viviam alimentando os outros, mas eles mesmos não tinham ninguém que os alimentasse. E quando nós olhamos para a sabedoria desse modelo bíblico, não é opcional. Outro dia uma pessoa chegou e falou, eu não concordo com esse sistema. Eu falei, você tem duas opções, entender e passar a concordar, ou arrumar outro lugar para congregar. Eu falei, a igreja não vai se ajustar à sua ignorância. Né? Falei, ignorância não era o comportamento, era falta de entendimento. Falei, isso é um modelo bíblico, isso é uma convicção que temos, e isso não vai mudar. Agora, se você não quer ser parte de um pastoreamento efetivo, não acho que porque você não quer entrar, que você vai furar fila e ter pessoas atendendo você fora do formato. É importante que como igreja a gente entenda essas verdades. Não só para que nos apeguemos com mais firmeza, mas para que de fato a gente faça da forma correta. Porque tem gente até de bom coração. Disseram para fazer, vamos lá. Mas muitas vezes por não entender, nem ele consegue desfrutar da estrutura, nem ele acaba ajudando e nem sendo uma inspiração para mobilizar outras pessoas. Resumindo, né? Principalmente nesse pós-pandemia, já estamos pela fé falando que é pós, né? Principalmente nessa nova fase, nós teremos uma grande mobilização em prol das células e do funcionamento correto das células. E eu senti muito forte da parte de Deus de trazer essa palavra, tanto fortalecendo valores que já temos na casa, como ajudando aqueles de vocês, talvez chegando nos últimos anos, né, não entenderam tanto porque isso para nós é tão importante. Então, eu realmente espero que isso possa te ajudar, não só estar alinhado com a visão, com a maneira como funcionamos, mas fazer isso com entendimento. Vamos orar? Pai, te pedimos mais uma vez a capacidade de compreensão e entendimento espiritual. Oramos, ó Deus, que aquilo que ouvimos do Senhor possa ter o seu efeito não apenas aqui e agora, mas sofra aquela ação personalizada do Espírito Santo de aplicação prática, de aprofundamento. Nós somos gratos
por ser parte de um reino em movimento, em contínuo crescimento. Nós oramos que possa haver no coração de cada um que é parte dessa casa um anseio para ver cada vez mais pessoas sendo alcançadas para Cristo, cuidadas aos milhares. Nós ousamos acreditar naquilo que o Senhor tem. Queremos ter um coração alinhado com o teu, mas também não queremos nos perder no processo, ou vendo obreiros que se esgotam sem conseguir atender, ou vendo a multidão negligenciada. Queremos andar naquilo que o Senhor estabeleceu, de forma tão sábia, e queremos, ó Deus, dessa forma te honrar. Clamamos graça para vivermos, ó Deus, o aperfeiçoamento daquilo que já estamos desde tanto tempo como igreja procurando praticar. Queremos viver o aperfeiçoamento, o amadurecimento, debaixo da liderança do teu Espírito Santo. E oramos por isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo. Glória a Jesus.